a Bíblia aponta algumas características desse poder político religioso que no tempo do fim perseguirá o povo de Deus, perseguirá a igreja verdadeira. Essa besta que emerge do mar. O mar na Bíblia, irmãos, águas significam pessoas, grande população, Europa. Portanto, pela interpretação da profecia, entendemos que esse poder surgiu na Europa, que era a região do globo onde havia maior população. Veja, por favor, as características. Apocalipse 13, 4 e 5. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias, blasfêmias e autoridade, para agir durante 42 meses. Veja, já falamos nesta semana, que são esses 42 meses, ou 1.260 dias, ou 1.260 anos, o período de supremacia papal, que vai do ano 538 ao ano 798 da nossa era. Mas o que é essa arrogância? O que é essa autoridade? O que são as blasfêmias? Blasfêmias é assumir os privilégios e prerrogativas de Deus. Resumindo, blasfêmia é colocar-se no lugar de Deus. Veja, Jesus foi acusado de blasfêmia. Por que ele foi acusado por blasfêmia? Quando ele curou o paralítico. Veja Lucas 18, 20. Jesus curou o paralítico, mas antes ele disse assim: homem, os teus pecados estão perdoados. Quando ele disse isso, aqueles religiosos que estavam em volta falaram: como é que ele pode perdoar pecados? O único que perdoa pecados é Deus. Por acaso, ele é Deus? Ele está se colocando no lugar de Deus ao pretender perdoar pecados? Veja o verso 24, ainda de Lucas 18. Jesus disse: para que saibais que o Filho do Homem tem poder de perdoar os pecados. Ele ia dar uma demonstração agora de poder do Filho de Deus, e disse para o paralítico: anda. E ele passou a andar. Veja, irmãos, Jesus tinha sido acusado de blasfêmia por quê? Por perdoar pecados. Agora veja, por favor, o ensino da Igreja Católica Romana. Primeiro texto de Timóteo, meus 1 Timóteo 2,5, diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Portanto, a igreja ensina que a Bíblia ensina que há somente um mediador entre Deus e o homem, e esse homem é Jesus Cristo. Em contrapartida, a igreja romana ensina que o Padre é o mediador entre Deus e os pecadores. Porém, visto que o próprio Padre é pecaminoso, não pode ser o nosso mediador, pois também precisa de um mediador. A blasfêmia também pode ser definida como reivindicação de um homem de ser Deus ou estar no lugar de Deus. Veja, irmãos, não existe mediador além do Senhor Jesus Cristo. Não existe papa, não existe bispo, não existe missionário, não existe apóstolo, não existe pastor que possa fazer a mediação entre os seres humanos e Deus, mas somente o Senhor Jesus Cristo. Além desta prerrogativa de perdoar pecados que a Igreja Romana atribuiu ao seu clero, aos seus padres, aos seus bispos e papas, dar o perdão, tem uma outra característica, irmãos: colocar-se no lugar de Deus. Como é isso, colocar-se no lugar de Deus? Veja duas declarações aqui relativamente ao papado. O Papa é tão honrado e tão exaltado que não é um mero homem, mas é como se fosse Deus na terra. Isso está no Pronta Biblioteca, 1763, volume 6, páginas 25 a 29. Veja, irmãos, o Papa se coloca como Deus na terra. Mais ainda, veja a declaração do Papa Leão XIII, o importantíssimo Papa da história da Igreja. Nós, os papas, assumimos na terra o lugar do Deus Todo-Poderoso.
O que é isso, irmãos? Colocar-se no lugar de Deus. Colocar-se no lugar de Deus é blasfêmia, irmãos. E como nós vimos lá no primeiro texto que lemos de Apocalipse, foi dada uma boca que proferia arrogâncias, blasfêmias e autoridade por 1.260 anos, 42 meses. E isso se encaixa direitinho, irmãos, ao aplicarmos o princípio dia-ano, não é? No período de 538 a 1798, período de supremacia papal. Entretanto, irmãos, a Bíblia afirma que nós temos somente um mediador. Eu vou ler o mesmo texto de Timóteo 2,5, 1 Timóteo 2,5, na nova tradução da linguagem de hoje. Pois existe um só Deus e uma só pessoa que une Deus com os seres humanos, o ser humano Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, é o único mediador, é o nosso mediador. Em 1 João 2:1, João diz assim, ele é o nosso advogado. Ele diz assim, tudo isso que eu escrevo para que vocês não pequem, mas se vocês pecarem, nós temos um advogado, vocês têm um advogado junto ao Pai. Alguém que está mediando o nosso perdão, mediando a nossa libertação, mediando para que sejamos salvos. Portanto, irmãos, nós não devemos nos fiar em qualquer um clero, em qualquer pessoa de qualquer clero, em qualquer posição hierárquica de qualquer clero, de qualquer denominação religiosa. Mas o nosso único mediador é o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu por nós e aquele que nos provê a salvação.